Glória a Deus nesta noite. Aleluia. Livro de Mateus, capítulo 12, versículo 34, que diz: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. Louvado seja Deus. Tema do estudo: pela boca conhecemos o coração. A boca fala do que o coração está cheio. Com essas palavras, Jesus repreendia os fariseus que o acusavam de ser um agente de Satanás, atribuindo seus milagres e seu poder ao inimigo. A boca fala do que o coração está cheio. Então, o tema: pela boca conhecemos o coração. A boca mostra o coração, e o coração mostra quem é a pessoa. E aqui nós vimos a atitude dos fariseus, que não acreditavam no ministério do Senhor Jesus, e dizia que Jesus realizava milagres através de Beelzebul, através do inimigo. Então isso é de fato uma ofensa à pessoa do Espírito Santo. Então hoje vamos estudar sobre a língua. As palavras que pronunciamos são, em maior ou menor grau, um reflexo dos nossos pensamentos, os quais procedem daquilo com que alimentamos nossa mente. As palavras de uma pessoa geralmente revelam o que ela pensa. A nossa mente, na verdade, amados, é um arquivo. A nossa mente é um arquivo. Então, alimentada com ideias, pensamentos e conceitos nobres e elevados, seguramente será uma fonte para o bem nosso e dos outros. Entretanto, se o pecado, nas suas mais variadas formas, for a fonte que abastece a mente, dela somente se poderá tirar o que é mau e desprezível. Palavras inúteis e maldosas revelam o que há no coração, e delas, aqueles que a pronunciam terão que prestar contas a Deus no dia do juízo. Vamos ler aqui Tiago, capítulo 3, versículo 2. Tiago, capítulo 3, versículo 2, diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ou seja, aquele que controla a sua mente tem também o poder de controlar toda a sua vida. Louvado seja Deus. Palavras ociosas significam palavras vazias, sem valor. Jesus nos lembra de que, se Deus irá nos julgar até por nossas conversas inúteis, que dirá daquelas palavras chulas, ditas premeditadamente? Então, palavras chulas no sentido de vulgar, no sentido de palavrões. Em outro sentido, se Deus irá nos julgar por palavras, vamos dizer assim, palavras normais, do ponto de vista negativo, imagine palavras de ofensa quando causamos um dano, digamos assim, moral, ofendemos uma pessoa. Então, no dia do juízo, todos seremos julgados pelas nossas palavras. Então temos que vigiar.
Por intermédio de Tiago, o Senhor nos lembra de que se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito. Ele lembra que muitas vezes somos capazes de pôr um freio na boca do cavalo, para que ele nos obedeça, e que, com um pequeno leme, somos capazes de conduzir um grande barco. Da mesma forma, devemos controlar a nossa língua, porque uma língua descontrolada pode comprometer o testemunho de nossa experiência com Cristo. Vamos ler Tiago, capítulo 3, versículo 13 até o 15. Tiago, capítulo 3, versículo 13 até o 15. Que diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, é terrena, animal e diabólica. Misericórdia, louvado seja Deus. Seguindo aqui o estudo, somos também lembrados por ele de que nossa língua pode ser comparada a uma pequena chama, a qual, se não estiver sob vigilância, pode incendiar um grande bosque. Dessa maneira, ele afirma que a nossa língua pode realizar grandes coisas, tanto para o bem quanto para o mal, sendo por isso importante manter o domínio sobre ela, evitando que ela seja a causadora de um incêndio dito tal, que venha a destruir a paz e felicidade de nossa igreja e de nossa sociedade. Então, amados, essa comparação que Jesus ele faz, quando ele diz que o homem é capaz de colocar um freio na boca do cavalo para que o cavalo lhe obedeça, assim também é um pequeno leme que, sendo pequeno, mas guia um navio ou uma embarcação grande. Então que assim seja também com a nossa língua, que a gente possa controlá-la, assim como nós conseguimos controlar o cavalo colocando freio na boca dele. E também Jesus também compara a uma pequena chama. Por exemplo, um palito de fósforo que produz uma chama pequena, mas que essa chama pequena é capaz de incendiar um bosque ou, digamos, uma fazenda inteira. Assim também é a língua. Ela pode causar um prejuízo tal, até mesmo destruir um ministério ou parte de uma sociedade. Então a língua tem que ser controlada. A confiança, a paz e a amizade são conquistadas ou perdidas de acordo com o que sai da nossa boca. A língua do verdadeiro cristão deve ser um manancial de fé, esperança, amor e bênção a todos quantos ele venha a fazer contato. Mas para tanto é necessário que nossos pensamentos estejam subjugados a Cristo, antes que a língua, pois a boca fala do que está cheio o coração. Louvado seja Deus. Então nós podemos ver que a língua, ela é um pequeno órgão, mas que pode causar um dano terrível.
Porque comparando essas comparações que está registrada na Bíblia, o homem coloca o freio na boca de um cavalo e controla o cavalo, mas não consegue controlar a sua língua. O homem, através de um leme pequeno, ele controla um navio gigante, mas não consegue controlar a sua língua. Outra comparação é uma pequena chama de fogo, que pode destruir uma fazenda inteira. Assim é uma língua, que também pode destruir um ministério. Então que a nossa língua, ela seja controlada, e que ela sirva para abençoar, não para amaldiçoar. Assim tem que ser a língua do verdadeiro cristão. Tem que existir para a bênção, para abençoar e para bendizer. Felizmente, alguns cristãos não vigiam e têm feito da sua língua um instrumento de maldição. Então Jesus, ele quer nos ajudar como falar corretamente, como usar a nossa língua corretamente, porque a boca fala do que o coração está cheio. A boca mostra o coração e o coração mostra a pessoa. Então todas as vezes nós vemos alguns irmãos que falam demais, que acusa demais, como os fariseus, que dizia que Jesus era um agente de Satanás, que Jesus realizava seus milagres através de Beelzebul. Ao meu ver, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E quantas são as pessoas que têm acusado ministros, ministérios, homens de Deus, que anda sob a direção do Espírito Santo, e muitas das vezes o irmão A, o irmão B, acusa do tal ser ou um agente de Satanás também, blasfemando contra o Espírito Santo. Então, a confiança, a paz e a amizade são conquistadas ou perdidas de acordo com o que sai da boca. A nossa língua, ela tem o poder de realizar grandes amizades, assim também como perder grandes amizades. Então a língua é um órgão pequeno, mas tem um poder muito grande. Então infelizmente nós podemos ver em muitos lares maldições sendo liberadas de pais para filhos, e às vezes até mesmo de filhos para pais. Então famílias sendo divididas pelo poder da língua, que era para abençoar, e muitas das vezes está sendo instrumento de maldição, assim como os fariseus. Então, pela língua nós conhecemos a pessoa. Então, que a gente possa, louvado seja Deus, controlar a nossa língua. Como cristãos, servos de Deus, nós temos que usar a nossa língua para abençoar, porque também a palavra diz que nós seremos julgados. Muitas das vezes, quando nós acusamos uma pessoa, causamos um mal contra aquela pessoa, não entendemos, não fazemos ideia que o mal que estamos causando para nós mesmos é muito maior, porque existe um Deus que vai nos julgar. Então, assim como uma chama de fogo, uma pequena chama de fogo, pode destruir uma fazenda inteira, assim é uma língua que pode até mesmo destruir um ministério. Quantos ministérios já não foram destruídos por causa de uma língua? Uma língua que era para estar abençoando o pastor, abençoando os tocadores, abençoando os irmãos, e muitas das vezes está amaldiçoando, fazendo fofocas, armações. E assim como uma pequena chama de fogo destrói, pode destruir uma fazenda inteira, assim também são os ministérios. Quantos ministérios não foram destruídos por causa de uma pequena língua? Que tudo começa com uma pessoa que vai criando facções dentro da igreja, usando a língua, emprestando a língua a Satanás,
mentindo, armando, e depois o ministério fecha as portas. Então, que a língua do cristão verdadeiro seja para a bênção, para o louvor da glória de Deus. Se você não ama a quem você vê, a seu pastor, a seu irmão, como você pode amar a quem você não vê? A palavra diz que pelo fruto conhecemos a árvore, assim também é a língua. Pela língua nós conhecemos o coração, e pelo coração nós conhecemos a pessoa. Então os fariseus acusavam Jesus de ser um agente do inimigo, que Jesus realizava milagres através de Beelzebul, blasfemando contra o Espírito Santo, levantando uma ofensa contra o Espírito Santo. Assim como os fariseus, eles estavam acusando Jesus, dizendo que Jesus era um agente de Beelzebul, ofendendo a santidade do Espírito Santo. Assim são muitos cristãos que usam suas línguas para maldizer o irmão, maldizer o pastor, e contribuindo para que ministérios sejam fechados, criando rebeliões dentro das igrejas. Que Deus tenha misericórdia. Palavras ociosas significam palavras vazias, sem valor. Jesus nos lembra de que, se Deus irá julgar até mesmo nossas conversas inúteis, que dirá daquelas palavras chulas ditas premeditadamente? Então, aquilo que sai da nossa boca, muitas das vezes amaldiçoa uma pessoa, mas essa maldição que às vezes nós liberamos vai causar um dano maior, porque Deus sabe de todas as coisas, Deus tem contemplado as nossas atitudes e irá julgar, porque nessa terra nós vivemos a lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então que a gente possa plantar o bem para colher o bem, que a gente possa usar a nossa língua como verdadeiros cristãos para abençoar. A esposa abençoar o esposo abençoar a esposa, os pais abençoarem seus filhos, sua vizinhança, o membro abençoar o pastor, a ovelha abençoar o pastor abençoar a ovelha, porque existe um Deus que está vendo tudo e todas as coisas, e irá nos julgar. Que a nossa língua seja para bênção e não para a maldição. Que o mesmo que coloca um freio na boca do cavalo, que coloca um freio na sua própria boca. Que o mesmo que guia um navio com um pequeno leme, que possa guiar a sua vida também, através da sua língua, bem dizendo, porque o que fala a boca é o que está cheio o coração. A mesma chama pequena que pode incendiar uma floresta, uma fazenda, assim também é uma pequena língua descontrolada que pode destruir todo o ministério e causar grandes danos até mesmo à sociedade. Então, que como verdadeiros cristãos a gente possa controlar a nossa língua, porque aqui o que nós fazemos, aqui ainda nesta terra nós vamos colher. E a palavra diz que nós temos que estar em comunhão com os irmãos e abençoando, que você seja um instrumento de bênção na vida do seu semelhante, que você possa frear, controlar a sua língua, para que naquele grande dia você não seja repreendido pelo Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus.